Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a ABIH, que representa o setor hoteleiro aqui no estado, reuniu a imprensa e os parceiros para falar sobre o trabalho realizado em 2024. O balanço da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará foi apresentado para empresários e representantes do setor turístico. Para a chefe de gabinete da Secretaria de Turismo de Fortaleza, Valéria Cavalcante, parte do sucesso e impacto do setor turístico na economia da capital também se deve ao trabalho conjunto do poder público e parceiros como a ABIH. A área pública e privada, elas têm que estar sempre somadas para que a gente tenha um excelente resultado do destino. Sem essa parceria, não existe destino que se planeje e cresça. A ABIH, junto com a Secretaria do Turismo, trabalharam aí 32 workshops, atingindo diretamente 2.500 agentes de viagens e operadores. São pessoas que estão todo dia da sua agência, no seu escritório, definindo e orientando para onde o turista deve ir. Então nós passamos todo esse trabalho de roadshow falando com essas pessoas diretamente. Isso foi fundamental. A presidente da ABIH Ceará, Ivana Bezerra, avaliou 2024 como diferente, desafiador, mas de resultados. Depois de um ano de muito trabalho, de muitas parcerias, de um trabalho realmente de união, de entrosamento, digamos assim, até porque eu entrei na ABIH, comecei como presidente em maio, então a gente tem realmente gratidão por todo o empenho, digamos assim, de todos os associados. Nós fizemos, como eu falei, várias parcerias no decorrer do ano que fizeram a diferença para a gente, né? Mostramos muito, principalmente para quem está de fora, a importância do nosso trabalho, junto também a outras entidades, né? A gente costuma dizer que nós não somos nada sozinhos, então a BH, a BO, Visit Ceará, Assim de Eventos, todas as entidades do trade turístico estão mostrando cada vez mais a importância da nossa união, o quanto a gente só trabalha juntos e o quanto a gente sabe que só chega lá se tiver realmente essa união. Então é um ano de gratidão, de comemoração. A gente sabe das dificuldades que sempre acontecem, sempre aparecem, né? Um ano de eleição é sempre complicado para a gente, atrapalha um bocado. Então já estamos com muita esperança que o próximo ano vai ser realmente de colher mais frutos, de mostrar que o peso do turismo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso destino é muito grande, que a gente precisa ser sempre visto com muito respeito, com muito apoio principalmente, e que estamos todos juntos e dispostos, digamos assim, a fazer a nossa cidade, o nosso estado do Ceará crescer cada vez mais em relação ao nosso turismo. A ABIH trabalha com seus associados na parte jurídica e no apoio do dia a dia das gestões dos estabelecimentos que também são responsáveis pela vitrine do estado para o turismo. Além disso, atua na capacitação e promoção dos equipamentos para atrair o público. 2025 certamente vai ser um ano de ainda mais trabalho e vocês esperam colher mais bons resultados? Com certeza, será um ano de muito trabalho sim e com certeza nós merecemos um excelente resultado. Segue até este domingo, dia 15, o Solar Foto Festival em vários espaços de Fortaleza e também no Cariri. A fotografia é a grande condutora de viagens e discussões importantes e necessárias. O repórter Denis Barbosa tem os detalhes. Espaço para artistas do país todo. Lugar para viagens através de imagens. O Solar Foto Festival reúne obras de todo o país. As imagens surgem de diversas formas. São cartazes, fotos, vídeos, imagens com movimento, até volume e textura, revelando as possibilidades a partir do querer, da imaginação e do talento. Em todos os ambientes, personagens deixam mensagens. O Solar é uma estratégia fundamental para a gente falar sobre a vida, sobre o país, sobre como a gente tenta entender esse tempo que a gente vive, né? Por meio da fotografia, que é uma linguagem tão próxima das pessoas, né? Acho que hoje em dia todo mundo tem ali a possibilidade de bater uma foto própria, uma foto da família, uma foto do que está comendo, enfim. E aí a gente chega num festival que é cheio de fotografia. Então eu acho que a gente se aproxima, né, de uma série de questões que envolvem a própria vida nesse encontro com o festival. Então o Solar ele chega na sua 3ª edição, já um festival que tem 6 anos, e que desde o início propõe que a fotografia encontre a música, a literatura, a pintura, né, as artes visuais de modo geral,
para que nessa relação com o público, com os artistas, né, com as pessoas participantes, a gente consiga entender um pouco mais esse tempo que a gente vive. Esse grupo de estudantes fez uma visita guiada aos espaços do festival. Ruth teve o primeiro contato com exposições desse porte. Sempre observei esses lugares mais pela televisão, e eu sempre senti algo ao ver essas imagens já pela televisão, mas pessoalmente é muito bom a gente ver os significados, a gente realmente entende o que é arte de verdade, porque, né, querendo ou não, a gente descobriu aqui que até os dias de hoje a arte é desvalorizada, mas aqui a gente vai ver e entende o porquê devemos valorizar isso, porque a arte tem significado, tem emoções, tem expressões e mostra uma história de algo, de uma pessoa, de várias pessoas, de um grupo, de uma nação inteira. Quase 300 artistas selecionaram peças para o festival e participam de conversas e oficinas. Essa terceira edição avançou em aproximar esses talentos do público. A programação chegou ao Cariri. A gente tem essa ideia de ir e vir, né? O Solar acontece em Fortaleza, mas esse ano também, pela primeira vez, ele vai para o Crato, no Centro Cultural do Cariri. Então ele já se expandiu por muitos territórios, né? Então a gente pensar nessa ideia de como nesse momento nós estamos no centro mundial da fotografia, né? Isso é bacana também, porque aí a gente vai questionando a própria ideia de centro. Então a gente pensar que hoje o Ceará é uma referência em política pública cultural, né, em formação artística, algo muito forte assim, para a gente se orgulhar mesmo como Estado, né, e como país. Na exposição central Delírio Tropical, encontramos um verdadeiro mapa da produção visual do Brasil. Aqui encontramos um convite à discussão sobre a relação natureza-humanidade, que para muita gente é apocalíptica. Esse cenário utiliza figuras que sempre são colocadas como invisíveis. Os povos originários aqui estão no centro da discussão. E as imagens utilizadas pelos artistas nem sempre são estáticas e silenciosas. Eu acho que pensar o Brasil é pensar um Brasil diverso, de muitos territórios, né? E até para falar, por ser um festival de fotografia de muitos olhares. Então eu acho que a gente entende que o Brasil ele é complexo, né? Ele é bonito, ele é difícil, mas ele também tem muita alegria, muita beleza e muita gente disposta a transformar muitas realidades, né? A partir da sua experiência, da sua vida e das suas comunidades. Então eu acho que a gente passeia aqui nesse festival por vários Brasis, no plural. E agora intervalo, a gente volta já. E o Sindicato das Indústrias de Confecções e Vestuário do Estado do Ceará, o Sindiroupas, entregou a comenda Beniveras ao empresário José Wagner Ricarte. Natural de Cariús, no interior do Ceará, José Wagner Ricarte acumula mais de 50 anos de atuação na indústria têxtil. Sua história inspira pela dedicação e pelos avanços promovidos no mercado de confecções. O homenageado da 11ª edição da Comenda Beniveras, promovida pelo Sindiroupas, começou sua jornada empreendedora em uma pequena bodega familiar lá em Cariús, onde vendia produtos variados, incluindo roupas confeccionadas por sua mãe. Acumulou experiência trabalhando em diversas empresas do ramo aqui no Ceará e também no estado do Amazonas, até fundar, em 1986, a Veste Vestuário Masculino Limitada, hoje uma referência na produção de camisas masculinas de alta qualidade. Eu conheci o Dr. Beniveras em 68, trabalhamos na mesma empresa onde ele era diretor e era, por acaso, meu diretor, né? E o Dr. Beni foi designado pelo Grupo Sarão Norte para implantar uma fábrica em Manaus. E me convidou e aos 23 anos eu fui embora para Manaus para gerenciar esse empreendimento. E fiquei mantendo contato com ele por alguns tempos. Inclusive, lá em Manaus, na época, nós fundamos uma entidade empresarial, que era o CIEAM, Centro da Indústria do Estado do Amazonas. E na época eu me inspirei aqui no SIC, que estava sendo revitalizado justamente com o Dr. Beni à frente, tanto é que ele foi o presidente na época aqui.
E ele me estimulou, me incentivou, me deu apoio e eu levei essa ideia para Manaus e lá nós fundamos o CIEAN e está lá esse tempo todo. José Wagner falou da satisfação de receber a comenda que leva o nome do empresário e ex-governador Beni Veras, com quem trabalhou por muitos anos. Essa homenagem que eu recebi é uma honra enorme, é um privilégio ter a medalha no peito, né? Mas para mim tem um significado assim todo especial, tem um simbolismo muito grande, porque eu convivi com o Dr. Beni Veras, foi meu diretor, me convidou para ir a Manaus, me levou para Manaus e nós mantivemos contato ainda por algum tempo. Depois, por questões alheias à nossa vontade, ele se afastou e eu mantive um pouco contato depois com ele, mas na época foi muito bom. E eu tenho uma admiração muito grande pelo Dr. Beni, era um homem realmente íntegro e inteligente, muito dinâmico, de resolver as coisas assim, tudo sempre na hora, e eu aprendi muito com ele, viu? Então isso representa para mim assim, um simbolismo todo especial, chega até a ficar emocionado. O presidente do Sindiroupas destaca que a comenda foi criada para reconhecer personalidades que impulsionam o setor por meio de uma gestão inovadora, atração de investimentos e fortalecimento do associativismo. Paulo Rabelo conta que o nome de José Wagner Ricarte foi escolhido por unanimidade no sindicato. O seu Wagner trabalhou com o seu Beni Veras, né? E o seu Wagner faz parte da diretoria do Sindiroupas. E por essa contribuição que ele dá ao próximo, né, ao mercado, então achei um nome muito, muito assertivo dele. Então foi escolha da nossa diretoria, ficamos muito honrados de celebrar. Às vezes a gente premia muitas pessoas de fora, né, e esquece de casa, né? Então, além de ser um cara da nossa casa, ele tem uma trajetória muito bonita com o seu Beni Veras. Então, assim, não tinha nome melhor para poder fazer isso. O evento contou com a presença do presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, e do secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho, que destacaram o papel do homenageado como exemplo de resiliência e liderança em um setor estratégico para a economia cearense. A Agência Reguladora do Estado do Ceará realizou a 33ª edição do Fórum Regulação e Cidadania. O evento teve como foco discutir o potencial do hidrogênio verde como uma fonte de energia limpa e sustentável. O Fórum Regulação e Cidadania foi criado em março de 2012 com o objetivo de promover o diálogo entre órgãos públicos, especialistas e representantes da sociedade civil. O encontro discute práticas regulatórias atendidas pela Agência Reguladora do Estado do Ceará, a ARCE. Uma delas é a energia elétrica. Em sua 33ª edição, o evento debateu o potencial do hidrogênio verde como uma fonte de energia limpa e sustentável. Esse Fórum de Regulação e Cidadania ele existe desde 2012 aqui na agência e ele procura aproximar os usuários, os cidadãos, a sociedade em geral, da regulação dos serviços públicos, que são aqui da agência, são transporte intermunicipal, energia, gás canalizado e saneamento básico. Então, nessa oportunidade, nós estamos tendo aqui a oportunidade de estar discutindo sobre hidrogênio verde, que é uma nova matriz energética que o Estado está apostando bastante, o governador tem se empenhado pessoalmente nesse projeto e estamos aí com vários projetos e chegaremos aí com os projetos implantados a ter 10% da energia do Brasil sendo produzido nessa nova demanda aí dos projetos, uma vez implementados do hidrogênio verde, que será instalado numa planta no complexo portuário do Pecém. Desde 2021, o Ceará se destaca nos esforços para se tornar referência em hidrogênio verde, combustível considerado do futuro por sua produção a partir de fontes renováveis e emissão zero de carbono. O evento tem como objetivo consolidar o Ceará como polo produtor, gerando emprego e renda para o Ceará. A ouvidora-chefe da ACE destacou a importância de discutir a regulação de um setor que promete revolucionar a matriz energética brasileira. O fórum foi uma ideia já de 2012, começou assim pequenininho, né? Eu me lembro que a gente começou, nós tínhamos outra sede e começou numa sala, né? Mas sempre nesse fim de fomentar a participação social.
né? E ele se transformou realmente num fórum maior, né? Começou a ter boas adesões. Então, a ouvidoria, além da divulgação em redes sociais, pela comunicação, né, imprensa, a ouvidoria também ela convida individualmente, são mais de 150 instituições, órgãos, entidades classistas, lideranças comunitárias, a sociedade como um todo. E o principal fim é fomentar, né, a participação social, divulgar, dar conhecimento, para que a sociedade fique mais próxima da agência. Com investimentos superiores a 30 bilhões de dólares previstos até 2031, o Ceará está se posicionando como um hub para a produção de hidrogênio verde, o que não apenas vai reduzir a emissão de gases poluentes, mas também vai ampliar as oportunidades de negócios e atrair novos investimentos, que vai fortalecer a economia local e gerar oportunidades em diversos setores. Quando a gente fala em hidrogênio verde, né, o hidrogênio está no ápice quando a gente fala tanto em desenvolvimento sustentável quanto em transição energética. Então, o estado do Ceará, com todas as suas potencialidades naturais, como fortes ventos, né, intensidade muito grande para a energia solar, fora suas outras atratividades, como o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, as universidades que nós temos, né, a capacitação de mão de obra que o Estado também está buscando fazer com que as pessoas atuem dentro do setor do hidrogênio verde, pode gerar uma quantidade de empregos muito grande para todo o setor, né, não só de hidrogênio verde, mas para a cadeia de valor que o envolve. Então, por exemplo, nós vamos precisar do apoio e do impulsionamento de setores como o setor de metalmecânica, construção civil, educação, pesquisa. Então, todos esses setores podem ser impulsionados com a vinda do hidrogênio verde de produção lá no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. A implantação do hub de hidrogênio verde no Ceará enfrenta alguns desafios. Entre eles, a melhoria da infraestrutura de transporte e armazenamento, a falta de mão de obra especializada e, principalmente, a ampliação do sistema de transmissão para acompanhar a demanda de grandes projetos. O governo do estado do Ceará ele tem incentivado, sim, o desenvolvimento do hub do hidrogênio verde. O Ceará ele é pioneiro, assim como é pioneiro em diversas outras áreas no que se relaciona a energias limpas, né? Então, o objetivo do nosso encontro aqui na ARCE hoje é debater exatamente o tema do hidrogênio verde e como, né, os projetos, né, as empresas estão se implantando aqui no estado do Ceará. E a função da CEINFRA nesse momento é demonstrar o que nós temos feito para dar suporte, né, a esses novos projetos na área de instalações elétricas, na área do sistema de interligado nacional, né, porque é um tema que demanda muita atenção. Esses projetos eles são, como a gente chama, eletrointensivos, então eles precisam de muita energia elétrica para poder operar. Então, se a gente não tiver energia elétrica, a gente não consegue, né, incentivar, implantar esses projetos. E a nossa função é essa, servir de intermediador, servir de contato para alinhar esses pontos que ainda estão pendentes. Agora o intervalo, a gente volta em instantes. A Casa de Vovó Dedé realizou mais uma cantata da Esperança. A edição deste ano levou ao palco do Teatro José de Alencar grandes talentos do estado, com destaque para músicos e cantores formados pela instituição, que faz um trabalho social a partir da periferia de Fortaleza. Uma apresentação aguardada o ano inteiro. O espetáculo promovido pela Casa de Vovó Dedé levou mais uma vez ao mais importante palco da cultura do estado jovens alunos da instituição para uma verdadeira vitrine de talentos. Cantata da Esperança fez sucesso com um repertório especial. Esse ano a gente trouxe um tema mais desafiador, bem mais intimista, mais profundo. Na Paisagem da Alma a gente está falando desses conjuntos, né, de afetos que todo mundo traz dentro do peito, alguns que arranham a gente, outros que fazem a gente voar. Então a cantata desse ano ela está mexendo com a emoção diretamente. Tá? Então o desafio foi fazer essa viagem pelo lado de dentro,
onde a gente vai buscar esses afetos e revelar. Nomes da música cearense dividiram o palco com instrumentistas e cantores do projeto social. Tatiana é uma artista que cresceu junto com o trabalho desenvolvido pela instituição. Ela já participou de outros projetos e hoje colhe frutos. Everything must change. Nothing stays the same. Everyone will change. No one to stay the same. The air becomes the world in mysterious Jardim Alencar é um palco, para mim, muito especial, né? Por ser um dos teatros mais lindos do Brasil. E aqui foi onde tudo começou para mim. Eu sou atriz, então eu comecei primeiro no teatro. E a Casa de Vovó Dedé me proporcionou também esse up artístico, porque eu também sou uma revelarte. Então, a Cantata da Esperança, ela vem sendo, ela se transformou num evento anual da arte aqui no Ceará. E daqui a pouco, acredito que nível Brasil e internacional. Claudinha é outra cantora que cresceu com forte relação com a Casa de Vovó Dedé. São 10 anos de dedicação ao projeto através da música. Uma saudade imensa, vagando em verso eu vi, vestido de cetim, na mão direita, rosas, olha a moça se derramar, a lua descansa o meu caminhar, meu olhar em festa, super feliz, lembrando a seresta que um dia eu fiz. Já me fiz a guerra por não saber que essa terra serra meu bem querer e jamais termina o meu caminhar. Só amor me ensina onde vou chegar. A cantora descoberta na periferia da capital faz questão de falar sobre o caminho que percorreu até aqui com a ajuda de muita gente e mostrar a importância do que é desenvolvido no projeto. Eu estou na Casa de Vovó Dedé há aproximadamente 10 anos. Cheguei lá convidada do meu professor, que na época eu estudava no Instituto Federal, e o meu professor também é professor da Casa de Vovó Dedé. E ele me convidou para cantar uma música em um show que estava sendo produzido lá, um especial de música, e a partir daí eu me envolvi em diversos outros trabalhos na casa. Sou participante do projeto Revelarte também, que é um projeto que a casa desenvolve para incentivar, fomentar o trabalho de jovens artistas que estão iniciando, conduz a gente ali por um caminho. E eu fui a segunda participante desse projeto, que já está com várias temporadas, e desde lá a minha relação com a casa é de muito aprendizado, de muita troca, né? A gente chega lá para, às vezes, prestar um serviço e recebe muito carinho, muito acolhimento e muito conhecimento também. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.